Está dado aqui o recado. Pode colocar o tema, por favor? Irmãos, tem mensagem que nasce assim no coração da gente, Deus fala no nosso coração, que a gente fica até um pouco em crise. Mas essa mensagem, Deus colocou no meu coração uma Páscoa. Eu não gosto de usar a palavra difícil não, irmão, porque nem é que vai, né? Assim, uma Páscoa memorável. Fala comigo assim, quero ver você falar bonito. Uma Páscoa memorável. Isso, você falou bonito, uma palavra que você nunca usa, não é? Mas o texto que nós vamos ter como base está em 2º livro de Crônicas, 35, 18 e 19, mesmo sentados. A Páscoa, os irmãos sabem que hoje é um dia de ceia do Senhor. A Bíblia fala que Jesus é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro sacrificado, né? E no Antigo Testamento, a Páscoa, a primeira foi celebrada, né? O povo celebrou a Páscoa quando foi sair do Egito. O povo sacrificou, né, o cordeiro, se a família era pequena, reunia mais de uma família, e pegava o sangue e passava nos umbrais da porta, não é verdade? E o povo tinha que comer a carne assada e vestido pronto, como se tivesse que ir embora. Tomar a ceia do Senhor é como se você tivesse que ir embora preparado para ir para o céu. Quem está entendendo, diga amém. E no Novo Testamento, Jesus vai celebrar a nova aliança, que já não chama de Páscoa. Nós celebramos a ceia do Senhor, certo? Mas o texto, em Josias, o rei Josias, esse rei reinou no período de 640 a 609 a.C., porque antes de Cristo a contagem é de lá para cá, né? Então, 600 anos mais ou menos antes de Jesus, esse rei, e ele foi um excelente rei. E diz a palavra do Senhor em 2º livro de Crônicas 35, versículo 18 e 19, mesmo sentados, preste atenção nesse versículo aí, se a gente não vai ficar com um pouquinho de inveja santa, né? Acho que inveja santa não tem não, né? Mas eu vou ler aqui que a letra está muito pequena. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel. Fala comigo assim, nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel. Pode deixar que agora eu vou ler. Desde os dias do profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel celebrou tal Páscoa, como a que celebrou Josias com os sacerdotes e levitas e todo o Judá e Israel, que se acharam ali, e os habitantes de Jerusalém. Versículo 19. No 18º ano do reinado de Josias, se celebrou esta Páscoa. Eu queria, pode deixar esse versículo aí mesmo aí. Como que está a sua vida espiritual hoje? Nós hoje vamos participar da ceia do Senhor. Tem pessoas que quando escuta falar que tem ceia do Senhor, irmão, o olhinho chega a brilhar. Eu lembro, né, eu estou vendo ali a mãe da irmã Tânia, né? Quando a irmã Tânia casou e tomou a ceia, ela dava pulo dessa altura assim no ano novo. Né, irmã Vera? Foi lindo. Eu lembro de um casal que hoje está no Rio, Sérgio e Fabiana, zelo. Pastor Elias, que zelo que ele tem, né, com a ceia do Senhor. E irmãos aqui da igreja, o diácono, o zelo que eles têm. Quando a pessoa escuta falar ceia do Senhor, há aquele desejo de estar presente, de participar. Mas a pergunta é, que tipo de ceia eu vou participar hoje? Como que está o meu coração? Como é que está a minha vida? Será se hoje vai ser a melhor ceia da sua vida? Eu queria muito que hoje você pudesse dizer assim, pastor, hoje vai ser a melhor ceia da minha vida, vai ser igual no período desse rei aí. Ou quem sabe chegou gente aqui que falou assim, eu nem vou cear. Eu sou batizado, eu sou membro da igreja, mas eu tive uma discussão com meu marido, com meus filhos, eu não estou legal, tive uma semana muito difícil, eu não vou cear. Eu quero dizer para os irmãos que a ceia é para pecador, arrependido. A ceia não é para gente sem pecado, é para pecador arrependido. Quem está entendendo, diga amém. E é uma coisa, irmãos, que a santidade leva tempo. O rei Josias, ele com 8 anos, ele foi dito rei de Israel. Foi o rei mais novo de Israel. Depois de 8 anos, ele começou a trabalhar. E
depois de 18 anos, esse versículo aí, coloca aí por favor, esse versículo, no 18º ano, fala comigo assim, 18 anos, irmãos. Quem sabe você hoje está quebrado e você hoje não vai tomar a melhor ceia da tua vida, mas você vai tomar a ceia do Senhor. Você é um crente de Jesus, batizado, em comunhão com a igreja, você vai tomar a ceia do Senhor. Pode ser a tua melhor ceia ou a tua mais difícil ceia. Mas eu queria dizer que nós que somos crentes em Jesus, a pessoa que batiza, ela está ansiosa. Eu sei, hoje as crianças não ficam muito no culto aqui. Antes era muito comum de ter mais crianças aqui no culto. E eu lembro de criança virar para a mãe, deixa um restinho para mim. A criança querendo sentir o gostinho do suco, querendo sentir o gostinho do pão. Mãe, deixa um pouquinho para mim. E a criança doida para participar. Mas eu queria dizer para os irmãos que santificação, quando a gente é salvo, a santificação é uma caminhada, irmãos. Que às vezes tem altos e baixos, tem momentos que são melhores na nossa vida, tem momentos que são ataques infernais, que a sua vontade é até desistir de parar. E quando falei de vale de decisão, é porque hoje você vai lembrar da decisão que você teve lá atrás. Você vai lembrar que você não quer mais o Egito, você não quer mais o mundo, você é do Senhor, você é do Senhor Jesus, você pertence ao povo de Deus, o teu nome está escrito no livro da vida. Pode não ser hoje a tua melhor ceia, pode ser hoje o pior dia da tua vida, o dia mais difícil da tua vida, mas vai chegar um dia, e você vai lembrar desse homem de meia idade, porque velho ainda não sou. O pastor falou que um dia eu iria tomar uma ceia, que eu ia dizer, foi a melhor da minha vida. Quem sabe você está esperando teus filhos voltarem para o caminho para tomar uma ceia com você. Quem sabe você está esperando casar. Esse cidadão aí do teu lado não casa. Ou a cidadã também, né? A recíproca é verdadeira. Então, em nome de Jesus, irmãos, eu queria que nós pudéssemos aprender algumas lições para chegar nisso aqui. Volta o versículo anterior, por gentileza. Irmãos, olha só que coisa tremenda. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel. Você já parou para pensar? Alguém falar assim, um membro da igreja, assim, eu nunca participei de uma ceia na Igreja Batista Betel Venda Nova, igual nesse domingo? Irmãos, já parou para pensar que coisa extraordinária? Eu creio que teve gente que já viveu isso, mas talvez você não esteja vivendo isso hoje. Mas entenda que há um tempo, há um processo. Você está numa caminhada de busca, você está numa caminhada de andar com Deus, você está numa caminhada e o Senhor sabe disso. Josias levou 18 anos, fala comigo, 18 anos. 18 anos para poder viver um momento desse. Mas para começar esse 18 anos precisa o primeiro passo. Qual é o primeiro passo rumo ao avivamento? Qual o primeiro passo rumo à comunhão? Qual o primeiro passo rumo à restauração? Qual o primeiro passo? Você vai ter que dar o primeiro passo. Quem sabe tem gente que vai dar o primeiro passo hoje aqui. Algumas lições desse verdadeiro avivamento. Primeiro, comece com consagração. Irmãos, a nossa vida pessoal, tem hora que a gente quer o avivamento na igreja. Quem é que já ouviu aquele ditado que tinha um pastor que estava muito triste, que tinha gente que andava assim, essa igreja vai morrer, essa igreja vai morrer. Aí o pastor um dia botou um carro de som na rua e marcou a data do sepultamento da igreja. Tem pastor para tudo, né? E veio muita gente, inclusive os que queriam que a igreja morresse. E o pastor botou um caixão lá na frente. E as pessoas chegavam perto, olhavam, começavam a chorar. Tinha um espelho. Porque quando você morre espiritualmente, a igreja morre espiritualmente. Quando você está avivado, buscando a Deus, clamando a Deus, a igreja está avivada. Quem está entendendo, diga amém. Então, a igreja morre se a gente ficar morto espiritualmente. E a igreja vive se a gente estiver vivo espiritualmente. Olha o que está escrito aqui em 2 Crônicas 34, 1 e 2, não dá para ler tudo. Leia depois 2 Crônicas, capítulo 34, 35, você será muito abençoado. Meu Deus, o relógio não para.
Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou, nem para a direita e nem para a esquerda. Lembrando que o pai dele, aqui anterior, foi Amon, foi um péssimo rei. Quando fala que Davi foi pai, porque era da descendência de Davi, a descendência messiânica. Irmãos, nós temos que aprender que culto de ceia do Senhor é um dia para a gente lembrar que a gente tem que ser santo. É um dia para a gente lembrar que a gente tem que aprender a renunciar, porque o inferno, ele quer como um imã atrair a gente, irmãos. Irmãos, o povo no deserto fala assim, não, nós vamos voltar para o Egito. Alguns dizem que tirar o povo do Egito não foi tão difícil, difícil foi tirar o Egito de dentro do povo. Isso acontece comigo, com você. E nós temos que ter cuidado com o Egito que está na nossa vida. Nós temos que se apegar à palavra de Deus. Porque hoje, irmãos, eu já falei outro dia, você vai assistir até uma série na televisão, daqui a pouco você está torcendo para o bandido, irmão. Você está lá vendo lá, não vou nem falar o nome da série que você já sabe, aí tem gente até catucando a esposa. Tu está torcendo, daqui a pouco tu está torcendo para o bandido, irmão. O certo vira errado, o errado vira certo. E é assim que esse mundo é. E nós temos que ter cuidado com isso, nós temos que procurar firmar mesmo na vontade de Deus para a nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. Então, é uma coisa individual, é pessoal. Meu irmão, tipo assim, eu queria poder pagar 10 contos para alguém caminhar para mim. Se eu conseguisse, irmão, e me emagrecesse, eu fazia. Até agora eu não consegui. Não dá para pagar 10 contos para alguém caminhar para eu emagrecer, irmãos. Eu que tenho que fazer. E não me olha com essa cara, não. Você também está precisando. Mas vida espiritual é a mesma coisa, irmãos. Você tem que buscar Deus. Fala assim, eu tenho que buscar Deus. Você tem que buscar Deus, irmãos. Todos nós temos que buscar a Deus. Segundo, começa fora do templo. Porque muitas vezes a pessoa pensa, eu vou para aquela igreja que lá o fogo está caindo. Irmão, você sabe onde começa o verdadeiro avivamento? Na tua casa. É na minha casa. É na nossa casa. Olha só. 2 Crônicas 34. Aqui é vírgula, tá? Por favor, Tati ou quem for colocar, por gentileza. É o versículo 3, 6 e 7. Olha o que diz aqui, ó. Porque no 8º ano do seu reinado, olha que ele foi galgando, do seu reinado, sendo ainda moço, ou seja, tinha 16 anos, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no 12º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém, dos altos e dos postes ídolos, e das imagens de escultura e de fundição. Versículo 3, agora vamos pular para o 6 e o 7. O mesmo fez nas cidades de Manassés, de Efraim, de Simeão, até Naphtali, por todos os lados do meio das suas ruínas, tendo derribado os altares, os postes ídolos, as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo despedaçado todos os altares do incenso em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Fala comigo assim, então voltou para Jerusalém. Irmão, você sabe quando é que Deus fica muito feliz com a igreja? Quando o fogo arreia aqui dentro e a glória de Deus vem, é quando a gente testemunha a semana toda. Você convidou alguém hoje para o culto? Você trouxe algum amigo, algum visitante? Parabéns para você. Porque eu quero, irmão, que a gente entenda que nós não podemos ser sal dentro do saleiro. Ser sal no saleiro é fácil, tem que ser sal fora do saleiro. Nós temos que contagiar, nós temos que realmente influenciar e ser o sal da terra, a luz do mundo. Quem está entendendo, diga amém. Então, meu irmão, o negócio começa lá fora. O culto começa o culto de domingo começa na segunda. O culto de domingo que vem, quando você acordar amanhã de manhã, fala, ó, começou o culto de domingo que vem. Tá ligado aí? Então nós precisamos fazer isso, evangelizar, pregar a palavra do Senhor. Posso contar, Patrícia? Não, vou contar não. Posso contar?
Irmãos, tem água aqui? Tem. A tia da minha esposa recomendou da minha esposa fazer um tal de um implante aí de dente, a pessoa indicada por ela. Aí o doutor lá falou assim: olha aqui, você vai tomar agora um remédio que é como se fosse 5 taças de vinho. Ela nunca bebeu 5 taças de vinho. Glória a Deus, foi nascida e criada na igreja. Tem gente que sabe o que é isso. E foi só, tem gente que começa a rir muito, chorar muito e tal, chorar. Só ri igual a gambá, como diz aí o ditado. É tipo isso. Mas a moça daqui a pouco veio assim: a sua esposa está dando uma crise de choro. Enquanto o doutor deu aquela anestesia nela lá, que ela ficou zen, ela começou daqui a pouco a falar para o doutor, entregou palavra para o doutor, falou: doutor, Deus está no controle. Eu vim encontrar e falei: quer que eu vou lá? Não, já está dando ponto. Na hora que eu vou encontrar com o Patrício, o doutor está dando a receita, preocupado com ela. Ela: Zé Carlos, ora por ele. Nunca vi na frente o homem. Eu falei: até zoada, a mulher está evangelizando. Irmãos, eu estou brincando, mas é coisa séria. É coisa séria que a gente tem que testemunhar do amor de Deus, da palavra do Senhor. Ela estava com mais ousadia que eu, apesar que ela estava com a dose em cima, né? Mas eu orei e a glória manifestou naquele lugar lá, irmão. Deus é bom. Você sabia que às vezes tem pessoas que sentem a presença de Deus assim, no meio da rua, dentro de uma sauna, qualquer lugar, meu irmão. Você falou do amor de Deus, o negócio acontece, ativa. Vai brigar não, né? Bom, vamos nós aqui para mais um ponto. Terceiro lugar, é necessário achar o livro. 2 Crônicas 34, versículo 15, vírgula, e o 19. Irmãos, interessante que o avô Manassés foi o pior rei de Israel. Ele fez muita coisa errada. E aqui você vai ver que eles vão achar o livro. Você sabe o que é? Tipo, o povo de Israel não tinha a Bíblia. Dá a entender que Manassés falou assim: vamos queimar tudo quanto é Bíblia, igual fazem em alguns países, vamos acabar com a Bíblia, vamos queimar tudo. E olha o que aconteceu aí, está nesse versículo aí, 2 Crônicas 34, versículo 15 e o versículo 19. Diz assim, olha, versículo 15, então disse Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Fala comigo assim: achei o livro. Versículos agora, é o qual? O 19. Tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Irmãos, o povo estava numa decadência tão grande, que era muito comum, o judeu ele tinha tanto cuidado com a Bíblia. Você sabe que como que os judeus faziam? Eles nunca jogavam fora um pergaminho. Quando tinham os pergaminhos que estavam velhos, eles botavam assim na prateleira e fechavam a parede na frente e deixavam o pergaminho. Eles não enterravam, não botavam fogo, eles guardavam. Tanto respeito que eles tinham com a palavra de Deus. Eles faziam uma parede e guardavam ali, e muitos não sabiam. E quando foi ter a reforma, acharam o livro. Fala comigo, acharam o livro. Irmão, se a gente, o irmão Johnny prega muito sobre isso, e continue pregando, irmão Johnny. Enquanto a gente não viver uma vida de compromisso com a palavra de Deus, irmão, de querer se alimentar, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, você não vai experimentar coisas grandes da parte do Senhor. Eu sei que tem alguns irmãos que não têm leitura, eles vão ouvir na palavra, porque a fé vem pelo ouvir. Amém? Mas você, meu irmão, come a palavra de Deus, se alimenta da palavra de Deus. Deus quer falar contigo. Irmãos, tem dia que eu leio a Bíblia normal, li um capítulo, li 2, li 3. Irmão, tem dia que eu começo a ler a Bíblia e começo a chorar. Eu tenho que sair de perto para respirar. Eu falei: meu Deus do céu, isso é muito lindo, isso é muito profundo. Meu Deus do céu, eu anoto, eu tenho que pregar, tenho que contar isso para o povo. Eu estou maravilhado.
Então tem dia que vai ser um dia normal, mas você está alimentado. Tem dia que vai ser uma leitura céu na terra, e você vai estar alimentado. Entenda isso em nome de Jesus. A palavra de Deus tem que fazer parte. Se nós queremos um verdadeiro avivamento, se nós queremos viver algo extraordinário, vai ter que ter a palavra de Deus. Amém, igreja? Vamos nós aqui. 4. A arca da aliança precisa estar no seu lugar. 2 Crônicas 35:3. Irmãos, olha só esse versículo. Disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor: ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Já não tereis esta carga aos ombros. Servi, pois, ao Senhor vosso Deus e ao seu povo de Israel. Aqui tem duas interpretações. Alguns acham que Manassés, a coisa estava tão bagunçada que alguns sacerdotes esconderam a arca da aliança, e aqui eles estão trazendo a arca da aliança de volta. Ou alguns acham que o povo estava tão eufórico que, igual antigamente, queriam trazer a arca para o culto. E ele falou assim: não, no tabernáculo que a arca era movida, no templo ela fica no seu devido lugar. E aqui simboliza a presença de Deus. A arca da aliança na terra é a presença de Deus. Era o santo dos santos. E sabe onde é o santo dos santos hoje? Coração do crente. O coração do crente é o santo dos santos, que é o lugar da arca da aliança. Então, meu irmão, o Senhor tem que estar no nosso coração, a presença do Senhor. 5, o sacrifício do Cordeiro da Páscoa, 35:6. E aí já estamos caminhando para entrar na ceia. Capítulo 35, versículo 6. Imolai o Cordeiro da Páscoa, e santificai-vos e preparai-vos para vossos irmãos, fazendo segundo a palavra do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Alguns comentaristas dizem que nesse dia foram 37.600 animais sacrificados, mais 3.800 bois, mais de 41.000 sacrifícios. Nunca houve tal Páscoa. Você sabe quando o povo quer demonstrar amor a Deus? Os sacerdotes, se você ler esse texto, fala que eles trabalharam até tarde. Irmão, quem tem a sua casa aí, tem irmã aí que limpa a sua casa até tarde, porque você ama a sua casa. Pessoas que têm sua profissão, às vezes até uma necessidade, mas para você honrar a tua família, teu compromisso de homem ou de mulher, você trabalha um pouco mais. Irmãos, aqui, eles se doaram, eles fizeram algo que foi algo extraordinário, algo que ficou memorável. Irmãos, a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Essa palavra que está escrita aqui, que foi algo, quer ver? Versículo 18: nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel. Nunca, pois, aconteceu isso. E eu quero dizer para o irmão, para a irmã que veio hoje aqui na igreja, você que veio cear, você está vivendo um momento extraordinário, louvado seja Deus, dá um amém. Mas eu quero dizer para você que às vezes a santidade, a santificação é um processo. Talvez hoje você está na tábua da beirada de desistir, de abandonar. Não! O Senhor te ama, Ele tem uma obra na tua vida, a santificação vai continuar, o Espírito Santo está na tua vida, Ele vai te fazer vencedor, Ele vai te colocar de pé, Ele vai te renovar, Ele vai te renovar. Amém? Tem alguns resultados aqui que eu não vou ter que pular essa parte. Vou só falar. Quando o povo começa a fazer esses movimentos, resultados, profeta fala. O rei procurou uma profeta lá. O nome da mulher, acho que é Ulda, nome difícil. E ela entrega uma mensagem para ele. A aliança com Deus é renovada. Ele faz aliança com Deus e o povo quer fazer aliança com Deus. A adoração é valorizada, os levitas adoram e as pessoas cuidam dos levitas. A adoração é valorizada e a união do povo.
Porque aqui havia separação, irmãos. As 10 tribos do norte estavam para um lado, e Judá e Benjamim para o outro, mas vieram outras e participaram. Até gente que fala assim: poxa, eu não faço parte mais aqui, eu estou lá, mas eu vim, porque é aqui que é Judá, que era o lugar. Olha o que está no capítulo 35, versículo 17 a 19. Ele fez tal foi essa Páscoa. Capítulo 35, versículo 17 a 19. É isso, aí nós vamos entrar no texto, porque por isso que se falou: os filhos de Israel se acharam presentes e celebraram a Páscoa naquele tempo, a festa dos pães asmos, por 7 dias. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde o dia do profeta Samuel. Samuel nada mais, nada menos que aquele que quando orava dava trovoada do céu e vencia exército. Nada mais, nada menos que o homem que ungiu o rei Davi. E nenhum dos reis de Israel, irmãos, é que quando fala nenhum dos reis de Israel fizeram tal coisa. Você já viu aquele ditado: uma coisa é impossível até alguém fazer? Quantas vezes tem gente que está dizendo assim: jovem não quer, né, João? Jovem hoje não vai na igreja. Claro que vai. A Bíblia diz que jovens, vós sois fortes. A casa do Senhor está aberta para todos, irmãos. Eu quero entender, você entenda hoje que às vezes tem coisas que você está vivendo, você está olhando para o teu orçamento, você está olhando para a calculadora, você está olhando, e você não está olhando para o Deus Todo-Poderoso que você serve. Em nome de Jesus, que você possa entender que tem hora que nós fazemos certos movimentos, e o céu faz movimentos. Eu creio que Ele dá ordem aos anjos, Ele dá ordem ao justo, e dá ordem até ao ímpio para abençoar a nossa vida. É esse Deus que eu creio, Santo de Israel, Todo-Poderoso. E aqui eu quero ir para concluir. 1 Coríntios 11, 23 a 26. Eu estava doido para chegar aqui. Eu estava doido para chegar na parte de falar do meu Salvador. Eu estava doido para chegar aqui para começar a falar de Jesus. Até agora eu preguei o Antigo Testamento. Eu quero que você entenda, irmãos, que o Antigo Testamento é sombra do Novo. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 11, 23 a 26. Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em porque semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Vale mais do que 40 mil bois, vale mais do que todos os animais do mundo. Aleluia! Essa é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória. Eu queria agora te convidar a tirar os olhos de Josias, que foi um grande rei, e olha para o teu Salvador. Ele, Deus, deixou o trono. Ele é eterno. Há 2000 anos mais ou menos veio do ventre de uma mulher, nasceu como criança, cresceu, foi batizado. João Batista não queria batizá-lo, mas ele falou assim: para que se cumpra toda a lei. Pregou, curou, libertou, deu vista aos cegos, os mudos falavam, paralíticos andavam,
surdos ouviam, andou sobre as águas, ressuscitou mortos e foi para a cruz morrer em nosso lugar. Ele não quer teu boi, Ele não quer teu cordeiro. Ele quer que você lhe dê atenção para o amor que Ele tem expressado para você. Nunca se celebrou tal Páscoa, Israel. Qual vai ser o dia que você vai viver esse entendimento, essa compreensão, essa graça, esse amor de Deus por você? A minha vontade como pastor tem hora que é pegar um por um e sacudir assim, sacudir. Acorda, meu filho, acorda, minha filha, Jesus te ama, Ele tem uma obra na tua vida. Eu quero cantar. Paulo Sérgio, vamos cantar Jesus, meu pão, minha vida, aquele louvor que eu gosto. Esse louvor, irmão, eu gosto de cantar no dia do meu aniversário. Hoje não é meu aniversário não, tá? Mas eu estou tão alegre aqui. E eu entrei com uma tristeza, porque eu sei que entraram pessoas aqui hoje acabadas. Pessoas que falaram assim: hoje vai ser minha pior ceia do Senhor. Vai não, filho. Eu quero só te lembrar de uma coisa. Crente, olha para cá. Imagina um chefe de família levando um cordeiro no dia da Páscoa para o sumo sacerdote. Para quem que você acha que o sacerdote olhava? Para o homem ou para o cordeiro? Fala para mim, para o cordeiro. Quem é que tinha que ser sem defeito? O homem ou o cordeiro? Fala comigo, o cordeiro. Ceia do Senhor, tira os olhos de você. O que importa é o cordeiro. Se o sacrifício é aceito, o perdão é liberado. E o dia que você entender isso, você vai nas nuvens e não vai precisar nem, Patrícia, de uma dose extra de alguma coisa a mais. A graça de Deus vai inundar teu coração. Amém, amém? Você pode ficar em pé. Você pode dizer assim: Jesus me ama. Diga de novo: Jesus me ama. Diga de novo: Jesus me ama. Dá um aplauso, louvor a Deus aí, amém? Vamos cantar esse louvor. Depois nós vamos cear para ir embora para casa com a graça de Deus. Ao entrar em teu santo lugar, a alegria em me aproximar, ver tua glória e beleza, na intimidade te adorar. Em confiança posso me aproximar, de tua mesa quero participar. Tudo que quero fazer é prostrar-me e com meus lábios proclamar: meu pão e luz e
e minha canção és tu, Jesus, meu Jesus, me guardas, me abraças, me tocas, me amas, me guardas, me abraças, me tocas, me amas, me guardas, me abraças, me tocas, me amas, meu pão e luz e oração és tu, Jesus, meu pão e luz e oração és tu, Jesus, meu Deus, meu amor e minha canção és tu, Jesus, meu Jesus, és tu, Jesus, meu Jesus. Glória a Deus. Dê um aplauso forte ao Senhor. Amém.